Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Hoje estou aqui direto da tenda, né, da igreja, na verdade do Play, né? Esse aqui é a Rede Kids, é uma parte da Rede Kids. E estamos começando um livro novo, é o livro de Daniel. Olha só. Gente, eu fico muito feliz que a gente já finalizou um livro, a gente finalizou com Ezequiel e a ver chamar, o Senhor está aqui. E aqui a gente já está começando um livro novo, Daniel. Quem foi Daniel, minha gente? Ele era muito jovem, ele tinha cerca de 16 anos quando ele foi exilado. Ele fazia parte da nobreza de Israel. E ele foi levado como se fosse assim, treinado para governar na Babilônia. E foi o que aconteceu, né? Daniel foi ele foi perseguido politicamente, né? E ele foi um grande governador. Você lembra, né, que ali na Babilônia ele fez toda a diferença. E ele não queria se misturar com a cultura da Babilônia, né? Com as comidas, as ofertas que tinham do rei. Ele se manteve fiel à palavra de Deus. Ele se manteve fiel em oração. Daniel orava de manhã, de tarde, de noite. A gente precisa muito desse exemplo. A gente precisa muito orar. A gente precisa muito dessa unção de Daniel sobre as nossas vidas. Amém? Ele não se corrompeu, ele se manteve firme e forte ali, nos princípios dele, nos princípios da palavra de Deus. Daniel tinha princípios e ele cumpria princípios. Eu e você precisamos ser reconhecidos como pessoas que cumprem princípios, que têm os princípios de Deus, amém? Você recebe? A gente vai já para essa leitura do primeiro capítulo, mas antes eu quero te convidar para orar. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, Tu és maravilhoso, grandioso, santo, santo és Tu, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Nós chamamos, Senhor, nos entregamos a Ti, nos consagramos a Ti, nossa mente, nosso coração. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, através da vida de Daniel. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a Te ouvir, Te obedecer, a fazer Tua vontade, a executar, Senhor, a Tua palavra. Que assim seja, Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai começar o livro de Daniel, lembrando, Daniel, incrível, né? Era um jovem, ele morreu já bem idoso lá por seus 80 e tantos anos, mas ele foi... Como deveria ser? Imagina só que Deus tapou a boca de leão famintos por amor a Daniel. E por quê? Porque ele ouvia e obedeceu ao Senhor, porque ele cumpria princípios. Então Deus vai fechar a boca dos leões famintos que estão querendo te devorar. Por amor a você, por amor à sua vida. Você tem um propósito, você tem um chamado. Enquanto a sua missão não se cumprir aqui na terra, você precisa estar aqui e cumprir a missão. Amém? Vamos lá para o livro de Daniel. Jesus, que eu consiga ler aqui e entender. Eita, que os cabelos voam. E tá um negócio aqui. Não pior contra o meu. Vamos lá. Capítulo 1 de Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então a gente está vendo como foi que Judá foi tomada, né? A Babilônia sitiou ali a cidade. Você está vendo aqui a Guigui. Guigui vai dar um shalom pro povo. Salão! Que ele está aqui na Rede Kids. A gente está esperando aqui. Então vamos lá. E Judá foi sitiada. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe. Você não está vendo, eu estou lendo a Bíblia aqui, tá? Porque eu estou com uma dificuldade aqui de luz. Meu Deus, precisa restaurar aqui, ó, a visão da tua serva, Senhor. Cadê? Da sua corte, cadê? Depois que ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho.
eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Então eles estavam ali sendo treinados, né, para servir o rei, para servir ali no palácio real, para lidar com... Ele já era da parte da nobreza lá de Judá e agora ele ia fazer parte da nobreza, né, do reinado aqui da Babilônia. E você sabe que 3 anos é o suficiente para mudar toda uma situação? Você lembra que Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos e ele durante 3 anos e meio, olha o rebuliço que ele fez. Que ele ganhou os 12 dele, né? Ele consolidou os 12, ele discipulou os 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos dele, e depois enviou. E através disso, desse trabalho de Jesus, durante 3 anos e meio do ministério dele, é que hoje a gente conhece a palavra de Deus. Que hoje, essa palavra, a gente não tinha Instagram na época, não tinha WhatsApp, e se espalhou de uma forma incrível, né? E hoje a gente vive esse cristianismo. E olha só, e aqui o rei preparou esses jovens durante 3 anos para servir no palácio, né? Para servir ali no reinado. Vamos lá, versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de... A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abidnego. Eles estavam em outra cultura, em outra nação, era outro idioma, e lá no reinado da Babilônia batizaram eles com outros nomes. Tanto que a gente conhece, né, a fornalha de fogo, os 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que era um nome que os babilônios deram a ele, né? Vamos seguir aqui. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. O que Daniel fez? Decidiu. O que eu e você precisamos fazer? Decidir. Uma decisão muda tudo. A minha e a sua decisão muda toda uma situação. Daniel aqui decidiu não se contaminar com a comida do rei. Era diferente da comida que ele tinha lá em Israel, do que ele comia em Judá. Era diferente a cultura, os princípios, as coisas que ele viveu era muito diferente. E aqui ele decidiu não se contaminar. Cuidado onde você está, para você não ficar se contaminando com as ideias, as ideologias do local que você está, onde você está habitando. Lembre dos princípios, lembre da palavra de Deus. Isso precisa prevalecer na minha vida e na sua vida. Amém? Então Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a impureza, nem com a comida e nem com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não queria comer. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha só, Deus até movimentou o coração do cara que, tipo um capataz, né? Alguém que estava ali no comando para cuidar deles. E imagine, teve que desobedecer algo do rei para satisfazer as vontades de Daniel, que não era qualquer coisa, era uma decisão que vinha de Deus. E por isso que Deus movimentou o coração do cara lá, né? Deus fez com que... versículo 10, eu acho. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então ele ficou com medo, né? Porque imagina só, ele dizer: poxa, Daniel, mas se você não comer essa comida e não ficar bem, não ficar saudável, e desfalecer, e ficar fraquinho, vamos ver o que Daniel responde para ele. Daniel disse então ao homem que ao chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Hananias, de Misael e Azarias, lembra, né? Mesaque, Sadraque e Abidnego, os amigos dele: peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante esses 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E aqui a gente vê uma alimentação saudável, né? De frutas, legumes, né? De cereais, e não aquela comida gordurosa, gostosa do rei. Ele se absteve, ele renunciou à comida do rei, porque ele queria continuar com os princípios, né? Com a cultura dele. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir.
E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Hashtag fica a dica, alimentação saudável não vai matar não, faz bem, vai fazer a gente ficar mais saudável, mais bonita, com a pele mais bonita, né? Então a gente precisa de alimentação saudável, verduras e legumes, é disso que a gente precisa. Vamos seguir aqui. Versículo 17, e a gente já está finalizando esse primeiro capítulo. Eu posso falar para os outros que eles podem, mas para mim, Isso se chama hipocrisia, porque você pedir para as pessoas fazerem algo que você não faz. Então, normalmente, a gente precisa experimentar, viver aquilo para poder falar para as pessoas. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha só, Daniel tinha dons e talentos, e aqui ele estava já começando a ser preparado para usar para o reino de Deus, o que fez toda a diferença no ministério dele como político. Porque Daniel foi um grande político, um grande governador da Babilônia, que era uma grande potência mundial. E ele foi perseguido politicamente, a gente sabe disso. E perseguido por quê? Porque orava. Imagina, você ser perseguida porque você ora. Pois é, Daniel também foi, viu? E a gente aprende aqui como é que se sai dessa situação que o inimigo nos coloca.